Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente sexta-feira, um excelente início de final de semana. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, muitas novidades para a gente trazer aqui para vocês. Primeiramente, ontem tivemos aí a penúltima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil garantiu a sua vaga, mas tivemos 3 jogadores são paulinos em campo. Primeiramente, o Bobadilla e a seleção do Paraguai garantiram vaga na Copa do Mundo, Muito bom aí o Paraguai, depois de tanto tempo, voltar a disputar essa competição. Parabéns aí pro Paraguai, parabéns pro Bobadilla, que tem sido peça importante nessas eliminatórias e certamente será convocado para a Copa do Mundo do ano que vem. Também tivemos o Ferrarese enfrentando o Lionel Messi na sua última partida com a camisa da Argentina, na Argentina de maneira oficial. O Ferrarese acabou perdendo com a Venezuela para a Argentina, mas a seleção venezuelana tem grande chance de se classificar para a próxima repescagem, Não é diretamente para a Copa do Mundo, mas se classifica para uma repescagem, possivelmente a seleção venezuelana. Então podemos ter mais um jogador São Paulino na Copa. E tivemos o próprio Chile do Gonzalo Tapia, O Tapia entrou em campo, no Maracanã ontem contra a seleção brasileira, mas acabaram sendo derrotados e não estarão na Copa do Mundo de 2026. Mas é sempre legal, quando tem os jogadores São Paulinos aí representando a nossa equipe nas seleções. Fechou, rapaziada? Agora vamos já para a notícia do dia, porque tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. O Marcos Leonardo definiu o seu futuro. Ele comunicou ao seu staff, aos seus familiares e ao próprio Al Hilal o seu desejo de deixar a equipe, Ontem nós tivemos essa notícia, da possibilidade da rescisão. O jogador, inclusive, vai acionar a FIFA, já acionou a FIFA, melhor dizendo, ele não quer mais vestir as cores do Al Hilal. Ele entendeu, que continuar na equipe do Al Hilal com as condições de não ser inscrito no Campeonato Saudita seria um atraso para a sua carreira. Vale lembrar também que o jogador tem o pensamento de disputar a próxima Copa do Mundo. Então ele quer estar numa vitrine, quer estar jogando, quer estar fazendo gols, quer aparecer, porque daqui a pouquinho chega a Copa do Mundo e ele quer estar convocado. Esse é o maior sonho do jogador, da família dele também, Tivemos algumas postagens dos seus familiares, da esposa, dos seus pais, até da irmã. O Marcos Leonardo quer deixar a equipe do Al Hilal, comunicou a equipe do Al Hilal desse seu desejo. Por outro lado, não é tão simples assim. Ano passado, exatamente um ano atrás, o Al Hilal anunciou a contratação do Marcos Leonardo por cerca de 40 milhões de euros. Foi um grande investimento. O Marcos Leonardo, inclusive, deu retorno, na minha opinião, Foram 49 jogos até aqui, 32 participações em gols, artilheiro do Super Mundial. Estava jogando bem, mas não sei por que os caras contrataram o Darwin Núñez. Eles tinham até o Mitrovic, um outro grande centroavante, e o Mitrovic acaba de ser negociado com a equipe do Al Rayyan do Catar. Então o Al Hilal está apostando todas as fichas no Darwin Núñez. Não sei porquê, rapaziada. Um atacante que estava até numa fase ruim lá na equipe do Liverpool. O Mitrovic já saiu e o Marcos Leonardo, outro centroavante, também pediu para deixar a equipe. Vale lembrar que num cenário que o Marcos Leonardo de fato consiga essa rescisão, que não é fácil, mas o Marcos está tentando aí o apoio da FIFA, para realmente conseguir essa rescisão contratual por um acordo mútuo. Vai envolver muito dinheiro, então a negociação pode até se estender por alguns dias, tá bom, galera? Mas ele já comunicou, não quer mais jogar na equipe do Al Hilal. Ele tem contrato, por enquanto ele tem que treinar, tem que cumprir as suas obrigações, mas os jogadores já com seu staff, com seus familiares, planejam um próximo passo da sua carreira, tá bom, galera? Então, sabendo de toda a dificuldade, sabendo desta nova situação, o São Paulo enviou aí uma mensagem, para o staff do atleta para marcar uma nova reunião, uma nova conversa. Não é com o Al Hilal, é só com o staff do Marcos Leonardo para entender como é que vai ficar agora. O São Paulo tinha saído da negociação porque não iria conseguir, a tempo da janela de transferências, trazer o Marcos Leonardo. Com essa nova possibilidade do jogador rescindir o contrato, São Paulo quer agora uma nova reunião com o staff para saber quais serão os próximos passos. Se com o contrato rescindido, ele livre no mercado, ele teria interesse em jogar no São Paulo ou ele está pensando aí em um outro clube. A gente sabe que vai ser muito difícil se realmente isso se concretizar, porque o Marcos tem 20 a 22 anos apenas e tem mercado no futebol europeu. É um jogador que tem um valor de mercado altíssimo. Outros clubes já fizeram sondagens por ele,
Então, ele livre no mercado, todo mundo vai atacar, vai oferecer propostas astronômicas para ele, inclusive até alguns clubes brasileiros, né? Você acha que o Palmeiras, o Flamengo, um Botafogo, que são os clubes que hoje estão com dinheiro no bolso, não vão oferecer o salário que o Marcos está pedindo, não vão oferecer um grande dinheiro para ele? A gente sabe que sim, né? Inclusive eles até tentaram, alguns clubes, atravessar o negócio do São Paulo. Então, rapaziada, é difícil, vamos ter calma. O Marcos já definiu o seu futuro, ele não quer mais jogar na equipe do Al Hilal. Isso pode não representar agora que ele vá sair hoje ou amanhã, mas vamos aguardar aí os próximos passos desse negócio. Mais um capítulo da novela, né, rapaziada? A gente falou com vocês sobre isso ontem, mais um capítulo da novela, né? Tá quase uma novela mexicana, uma novela aí que você tá acompanhando, uma minissérie, né? Vamos, ó, acabou, já recarrega o próximo capítulo aí, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Vamos aguardar. O prazo do São Paulo até o dia 12 tá meio que se estendendo aí. Eu vi muita gente falando, alemão, se o Marcos Leonardo rescindir hoje o contrato, ele não pode jogar no São Paulo, porque apenas os jogadores que estavam, né, com o contrato livre antes do dia da janela de transferências, né, no dia 2, podem chegar. Mas, galera, existe, né, uma exceção no caso do Marcos Leonardo, porque é um acordo mútuo pela FIFA, né? Não é um acordo com o clube, né? Então, pela FIFA, o jogador saindo, né, alegando uma cláusula ali que ele estava sendo impedido de exercer a sua profissão, aí por conta disso ele pode chegar a qualquer momento, a qualquer clube e ser inscrito em qualquer competição, tá bom? Então, só para esclarecer este ponto aí para vocês. Vamos aguardar, nós temos aí essa mensagem do São Paulo, né, ao staff do atleta pedindo uma nova reunião. Vamos aguardar, galera, porque podemos ter novidades, podemos não ter, né? Vamos aguardar aí para vocês ficarem sempre 100% atualizados. Vi muitas informações de vocês aí, né, rapaziada? Opiniões divididas, falando que o São Paulo deveria esperar, outros falando que o São Paulo não deveria esperar, falando que o São Paulo tinha que ir atrás de uma outra peça, né, pro ataque, ou então que o elenco já estava servido. Tem muitas opiniões divididas. Vamos aguardar, ainda temos mais um jogo da seleção, ainda tem mais uma semana aí de data FIFA, né? Na próxima terça-feira tem a rodada e aí depois volta as partidas dos clubes, né, rapaziada? Então a gente volta, né, com o Gonzalo Tapia, que esteve em campo pelo Chile, Ferrarese, né, que marcou o Lionel Messi. Que moral do Ferrarese, né? Acabou não conseguindo impedir o craque de ter feito 2 gols, mas a seleção venezuelana pode sim, tem grande chance de estar na próxima Copa do Mundo. E o Bobadilla, que já se classificou, né? Os 3 então voltam com moral de bagagem, né, de seleções e tudo mais. E o São Paulo encara a equipe do Botafogo. Galera, só uma informaçãozinha rápida também: o prazo do Lucas Moura de retorno deve aumentar. Exatamente, né? O médico, né, que fez a cirurgia do Lucas Moura tinha previsto um prazo um pouquinho mais curto, mas na última conversa que ele teve, ele já não quis dar tempo de recuperação. Disse que é uma recuperação um pouquinho mais complicada do que era de imaginar e é uma lesão um pouco mais séria do que parecia. Então o Lucas Moura, que se machucou lá em março, pode ficar até um pouquinho mais tempo afastado dos gramados, tá bom, galera? Uma notícia de última hora aí que não é muito boa para a equipe do São Paulo. O Lucas, que com condições de jogo é titular, com certeza. A gente vai estar falando também bastante sobre isso nos próximos vídeos, tá bom, galera? Enquanto isso, São Paulo segue treinando, tá bom? São Paulo segue treinando aí. Tivemos as novidades aí do Arboleda, Oscar, Caleri, alguns jogadores em fases avançadas de recuperação. O Caleri correu pela primeira vez no campo desde que se machucou lá em abril. É obviamente, né, uma recuperação um pouquinho mais lenta, mas já é um grande passo, né, rapaziada? Então é um São Paulo tentando se fortalecer bastante para essa volta da data FIFA, né? Eu quero saber de vocês como é que tá a expectativa para a Libertadores, que já é daqui a pouquinho, né? Porque o tempo tá, ó, passando rapidão. Quando a gente pisca o olho, já passou um dia, passou outro dia. Daqui a pouco é a data da gente encarar a equipe da LDU no jogo de ida, é a data da gente encarar a equipe da LDU no jogo de volta. Até lá ainda muita coisa vai acontecer, mas com certeza, né, é os jogos mais importantes que nós temos até então na temporada. Então, LDU e São Paulo será um grande jogo, um jogo que vale muito, né? Não vale só premiação e tudo mais, vale vaga em semifinal, vale moral, vale muita coisa essa partida e o São Paulo tá se preparando, mas essa busca por um centroavante hoje
tá sendo o assunto mais falado, tá bom, rapaziada? Então, cada movimentação que o São Paulo fizer, falou com esse jogador, tentou esse jogador, esse acertou, esse não acertou, cada movimentação que o São Paulo fizer, daqui até os próximos dias, a gente vai trazer tudo para você, vai deixar você 100% atualizado de cada passo que o São Paulo der nesses próximos dias, tá bom? Então eu falo para você, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aí embaixo para você não perder nenhuma atualização e você estar sempre ligado no que está acontecendo. Para todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, deixa uma moral pra gente aí também, não custa nada deixar o like, hypar o vídeo se possível e também deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou, fechado? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!